Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Revisão de História. Acredito que todos já tenham copiado no caderno os exercícios, que a tia passou. São exercícios que estão ligados a todo o conteúdo que já foi estudado no livro, tá? Da página 44 até a página 59. Tá? Então, depois de copiarem, façam, e só depois que vocês fizerem, caso vocês tenham alguma dúvida durante a conclusão dessas atividades, vocês podem chamar a tia e depois vocês continuem assistindo esse vídeo aqui, porque agora a tia vai fazer a correção, tá bom? E vocês podem dar um certinho de lápis, caso vocês tenham acertado. O que vocês não acertarem, podem apagar e completar de forma correta, tá bom? A atividade 1 da nossa revisão de história diz assim: complete as frases com as palavras do quadro abaixo. E no quadro tem as seguintes palavras: parentes, família, ambiente familiar, iguais, pai, filhos, antigamente, respeitar e criança. Essas são as palavras que estão no quadro. Agora vocês vão ler as frases. Se necessário, leiam novamente até encontrar qual é a palavra que se encaixa em cada frase, tá bom? Dando sentido a essa frase, Nós não podemos completar as frases com palavras que não dão sentido, não fazem sentido nenhum, Então, muita atenção. A primeira frase tem um espaço em branco, uma linha, que vocês vão preencher com uma dessas palavras. E vamos ler. As mulheres cuidavam da casa e da criação dos filhos, enquanto o homem saía para trabalhar e garantir o sustento da... Qual é a primeira palavra que eu posso encaixar aí nessa frase? Parentes. Vamos ver. Parentes, as mulheres cuidavam da casa. Não fez sentido. Depois, família. Família, as mulheres cuidavam da casa e da criação. Não combinou, Agora, ambiente familiar. Vamos ver se é. Ambiente familiar, as mulheres cuidavam da casa. Também não tem lógica isso, Agora, iguais. Iguais, as mulheres da casa, cuidavam da casa. Iguais. Não é essa palavra. Pai. Pai, as mulheres cuidavam da casa. Filhos. Será que combina aí? Filhos, as mulheres cuidavam. E agora, antigamente, as mulheres cuidavam da casa e da criação dos filhos, enquanto o homem saía para trabalhar e garantir o sustento da família, Então, aí nessa frase, vocês já vão usar duas palavras do quadro. Então, vocês preencham a primeira lacuna com a palavra antigamente, começando com letra maiúscula, porque é início de frase, tá? E lá no finalzinho dessa frase, o que completa é família. Então, depois vocês risquem lá no quadro. A segunda frase: a família é o principal grupo social de uma parênteses. De uma família, entra família de novo aí. De uma ambiente familiar. De uma iguais? Não. Qual é a palavra que mais se encaixa aí? A família é o principal grupo social de uma. Vocês lembram que a tia explicou que o primeiro grupo social do qual a criança faz parte é a família. Então aí, olha, a família é o principal grupo social de uma criança, tá? E aí vocês vão completar e riscar a palavra criança lá do quadro. Próxima frase: as famílias não são... O importante é sabermos
uns aos outros. Quais são as palavras que se encaixam bem aí nessa frase? As famílias não são parentes? As famílias não são família? As famílias não são ambiente familiar? As famílias não são iguais? Isso, as famílias não são iguais, tá? Cada família é composta por um grupo de pessoas que às vezes não é igual a outra família, né? Como eu já falei para vocês, eu quando criança fazia parte de um núcleo familiar onde eu fazia parte dele, minha mãe e meu avô também fazia parte desse grupo, né? Minha mãe era separada do meu pai, então o meu núcleo familiar era minha mãe, meu avô e eu. Então é um grupo diferente daquele grupo de pai, mãe, filhos, né? Então as famílias não são iguais. O importante é sabermos o quê? O que devemos ter um para com o outro? O respeito, né, gente? Então vamos lá. Então aí tem a palavra respeitar. Então o importante é sabermos respeitar uns aos outros. Próxima frase. No, tem um espaço, deve existir harmonia, afeto, proteção e apoio. Onde deve existir isso? No parentes? No família? No ambiente familiar? Sim, o ambiente familiar é o nosso lar, né? Onde ali nós convivemos com as pessoas do nosso núcleo familiar que convivem com a gente todos os dias. E os parentes são aqueles que moram longe ou às vezes precisam morar com a gente por um tempo ou definitivamente. E aí eles acabam também fazendo parte do nosso grupo familiar. Então esse ambiente, né, que é o nosso lar, o nosso ambiente familiar, nele deve existir harmonia, afeto, proteção e apoio. Então, nessa frase aí, vocês vão completar com ambiente familiar, tá? Lá na próxima página. No núcleo familiar, o núcleo familiar é aquele grupo de pessoas que convivem conosco, né? Na nossa casa, dividem o dia a dia com a gente, tá? Então, no núcleo familiar, todos devem colaborar uns com os outros. O espacinho pode cozinhar enquanto a mãe trabalha fora e os espacinho podem arrumar o quarto ou colocar a mesa para uma refeição. E aí, quais são as palavras lá do quadro que vocês acham que melhor se encaixam aí nesta frase? Ou quem pode cozinhar enquanto a mãe trabalha fora? E aí? O pai, né? O pai, ele pode sim ir para a cozinha, caso ele não saiba cozinhar, ele pode lavar a louça, arrumar a louça, né? Então, todo mundo colaborando no nosso núcleo familiar, todo mundo cooperando, todo mundo se apoiando. Isso cria um ambiente aconchegante, com harmonia, né? Tá, então o pai pode cozinhar enquanto a mãe trabalha fora e os quem? Podem arrumar o quarto ou colocar a mesa para uma refeição. Quem pode fazer isso? Os filhos, né? Claro que os filhos podem ajudar, com certeza. Toda ajuda é bem-vinda, tá? Próxima frase. Os, tem um espacinho, são os membros da família do pai e da mãe. Alguns moram conosco, fazendo parte do nosso núcleo familiar. Aqueles que moram com a gente, dividem o dia a dia conosco, né? Outros não moram com a gente, vêm apenas nos visitar. Quem são esses? São os parentes. E aí, na atividade 2, a tia pede assim: desenhe abaixo o que sua família costuma se reunir para fazer. E vocês vão desenhar e colocar uma legenda. O que é legenda? Vocês vão explicar ali o que vocês desenharam, tá bem? Para a tia entender muito bem esse desenho. Aqui fica a revisão de história para nossa próxima avaliação, tá? É bem curtinha
Eu resumi bastante as páginas 44, 45 até 59, tá bem? E agora eu peço que vocês peguem o livro de história para fazermos a atividade do livro, tá bom? Não faz parte da revisão, é a atividade que já estava programada para essa semana, tá bem? Abram o livro na página 60. Um pouco dos ensinamentos do que vamos ver agora também é muito importante para a convivência no núcleo familiar, né? Na verdade, isso que nós vamos ver é importante para conviver em qualquer grupo, seja na família, com os amigos da escola, com os vizinhos, né? A empatia, o saber se colocar no lugar do outro é muito importante, tá? Então vamos lá, página 60, livro de história. Se eu fosse você, acompanhem a leitura. Todos nós, seres humanos, somos diferentes e temos histórias diferentes. Elas começam com os fatos que acontecem antes mesmo do nosso nascimento. As semelhanças, as diferenças e necessidades especiais fazem parte do nosso ser. Porém, existem pessoas que apresentam dificuldades em relação às características físicas. Por exemplo, pessoas cadeirantes, com deficiência visual, auditiva, com paralisia cerebral ou com qualquer outra deficiência física. Essas pessoas têm necessidades especiais. Você já se colocou no lugar de alguém em alguma situação? Se colocar no lugar do outro é tentar ver o mundo e as pessoas da forma como o outro os vê, né? Por exemplo, a gente quando pensa assim, poxa, se eu tivesse sentado nessa cadeira de rodas sem poder levantar, como seria? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, dessa forma, através do pensamento, a gente consegue ver, enxergar um pouquinho do mundo que aquela pessoa ali vive o tempo todo, né? Vamos lá, para o último parágrafo. Imagine se, por exemplo, você não quiser brincar com o colega só porque ele usa cadeira de rodas. Colocando-se no lugar dele, você poderá perceber como seria desagradável sofrer essa exclusão. É muito ruim viver solitário, é muito ruim ser excluído dos acontecimentos, dos eventos, né? É muito ruim. Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente pensa assim, se fosse comigo, eu gostaria. Somente desta forma, nos colocando no lugar do outro, a gente consegue sentir um pouquinho a dor do outro. E aí a gente consegue melhorar as nossas atitudes em relação ao outro, tá? Página 61. Vamos ver aí, olha, tem uma menina junto com um menino brincando de bolinha de gude. Eu brinquei muito com meu primo de bolinha de gude. Não importa se a menina quer jogar bolinha de gude com os meninos. Claro que não, gente. Não importa. Eu soltei pipa, eu joguei bolinha de gude, eu brinquei de queimada, eu joguei handball. Futebol não é muito meu forte não. Quando eu fui tentar jogar, eu arranquei um pedaço da cabeça do dedo, sofri. Então eu desisti. Mas eu fui bem moleque. Eu subia em árvore, eu pulava muro. Olha, não façam isso. Por favor, na quarentena então, nem pensar. Mas eu fui bem arteira. Aí na próxima imagem, não importa se a cor da pele de uma pessoa é mais clara ou escura que a de outra. Gente, cor é apenas cor. Todos somos iguais. Temos sentimentos, somos bons, tá? Gostamos de companhia, gostamos de fazer amigos. Todos somos iguais. Ninguém é diferente, diferente que eu digo assim, de ter o mesmo sentimento, né? Todos temos os mesmos sentimentos. Sentimos dor, tristeza, sentimos a exclusão de alguém, né? Um olharzinho de cara feia, uma carinha amarradinha, a gente sente. Isso dói tanto. Se fosse com você. Então, assim, cor de pele, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Discriminar alguém por causa da cor que é diferente. Não, isso não existe. Isso é feio demais, né?
Se você estivesse no lugar daquela pessoa, e aí, você gostaria de ser excluído por causa da sua cor? Ou que alguém olhasse assim pra você? Você gosta quando alguém olha assim pra você? Ninguém gosta, né? Então, temos que sempre dar o nosso melhor sorriso, nossas melhores atitudes, porque lembra que a gente leu lá na atividade anterior, não sei se foi nesse livro, do efeito bumerangue. Tudo que a gente lança, volta. É dando que se recebe. Olha, lá embaixo, ó, não importa se uma pessoa tem essa ou aquela crença ou condição social, né? Crença é a religião, não importa a religião do outro. Ele tem fé no que ele acha melhor para ele, você tem fé no que você acha melhor para você. E o que importa é que a pessoa seja feliz, se sinta completa naquela religião, né? Imagina a pessoa ir para uma religião que ela se sente maltratada, triste, ela não seria feliz, né? O importante é a fé que move o coração, a vida dela, faz ela ser uma pessoa com mais esperança, com boas atitudes, né? E condição social também, gente, é o fato de ser pobre ou rico. Gente, eu fui uma criança muito pobre mesmo. E eu tinha umas amigas que tinham uma condição social muito boa. E elas me tratavam muito bem. Graças a Deus eu tive ótimas amigas. A Juju, a Vanessa. Depois eu vou passar esse link aqui para elas assistirem. Eu tenho eterna gratidão pela Juju, Juliana Rosas, tia Rose, a mãe dela. Eles tinham uma boa condição financeira e me acolheram quando eu mais precisei. Isso é tão bom, gente. Você receber ajuda quando você mais precisa, independente se é do rico, do pobre, todos somos iguais. A Vanessa também. Às vezes eu não tinha um biscoito para comer em casa. Aí a tia Benilda, a mãe da Vanessa, me chamava para lanchar lá quase todo dia. Eu fui uma criança muito amada por meus vizinhos, pelas minhas amiguinhas. Claro, sempre tinha aquele um ou outro que fechava a carinha, mas isso aí depois com o tempo a pessoa vai vendo que está fazendo errado, né? Então, vamos nos conscientizar. E se fosse você, tá? Vamos agora para a página 62. Atividades. Vamos fazer uma brincadeira divertida? Você vai precisar fazer uma dupla com um colega e terá que responder as perguntas, tentando adivinhar os gostos dele. Olha só, gente, nós não estamos em sala de aula, não tem como fazer essa dupla. Então você pode fazer com o primo, se morar na mesma casa ou no mesmo quintal. Faça com a mamãe, com o padrasto, com a madrasta, com o titio. Quem tiver aí, ó, no seu convívio familiar nesse momento de isolamento social, né, que nós não podemos ir para casa do coleguinha, nós não podemos ficar zanzando por aí. Então façam com alguém da família essa brincadeira aqui. De que música ele mais gosta? Aí vocês vão fazer a brincadeira. A pessoa entrevistada vai tentar descobrir a sua e você vai tentar descobrir a da pessoa, tá bom? Aí depois vocês perguntam, acertei? Se ela falar, não. Aí você pergunta qual é e anota aqui. Qual é a comida preferida dele? Qual é a disciplina da escola que ele mais gosta? O que ele não suporta? Então façam essa entrevista, tentem adivinhar. Caso vocês errem, peguem a resposta correta e coloquem aqui, tá bem? Vamos comparar os resultados? Veja se você conhece bem o seu colega ou o seu familiar, nesse caso, né? E se ele conhece bem você. Vamos ver isso aí? Gente, isso é muito legal. Igual essas brincadeiras do Face, né? Do Facebook, que a gente faz a pergunta pro filho. Como você acha que eu sou? Eu sou gorda, eu sou magra, eu sou bonita, eu sou feia. E aí você vê o ponto de vista que o outro tem de você. Isso é bem legal. 2. As pessoas se vestem com estilos diferentes. No entanto, algumas que não têm o mesmo gosto e não têm noção de respeito e boa convivência acabam zombando das outras, simplesmente por não gostarem do estilo delas. Pinte a cena em que você pode perceber uma pessoa respeitando o estilo da outra. Gente, gosto é igual nariz, cada um tem o seu. Não importa se o outro quer andar com a roupa rasgada, colorida.
É o gosto do outro, tem que ser respeitado, tá? Então a decisão que o outro toma sobre a vida dele, o gosto dele em se vestir, em cortar o cabelo, tem que ser respeitado, por mais que você não goste. Gente, imagina se todo mundo gostasse do amarelo. Quem gostaria do rosa, do vermelho, do azul e do verde? O mundo seria chato demais, né? Então vamos pensar, vamos nos conscientizar e sempre nos colocar no lugar do outro. E se fosse você? Um beijo, até a próxima.